E aí, como você está? Hoje vou falar sobre as moedas dragonianas da antiguidade, seus materiais, seus valores e o que mais ou menos cada uma poderia comprar. As moedas dragonianas começaram a existir em 1597 a.C., para facilitar o comércio, que na época era no formato de escambo, ou seja, troca de mercadorias. Eram cunhadas em locais chamados de mentas, que eram casas da moeda, que existiam nas principais cidades do reino e espalhadas para outras cidades e vilas menores. Primeiro, as cúprilas. As cúprilas eram moedas pequenas de cobre. Inicialmente, eles tinham figuras de cidadãos comuns, fazendeiros ou mineradores, só que mais tarde, já no segundo século a.C., elas passaram a ter o rosto dos monarcas dragonianos. Agora vamos aos valores. Uma cúprila valia 1/4 de um assário, podendo comprar pequenos vegetais, poucas quantias de grãos e alguns serviços, como o cozimento de pães, pagamentos de pequenas multas e na utilização de fornos. Depois, os asses, ou assários. Os assários eram moedas de cobre, eram a unidade base de moeda, valendo 4 cúprilas. Inicialmente, os assários tinham a imagem de animais, como leões e cavalos, mas passaram a ter o rosto de monarcas a partir do segundo século a.C. Um assário poderia comprar um pão sórdido, que era o pão da pior qualidade na época, uma entrada para banheiros públicos, pequenos peixes, etc. Depois, os dupondios. Eram moedas de bronze, inicialmente com imagens dos prefeitos das principais cidades onde foi feita a moeda, mas assim como todas as outras, passaram a ter o rosto dos monarcas dragonianos a partir do segundo século a.C. Um dupondio poderia comprar um pão secundário, que era um pão de qualidade intermediária, além dos itens que um assário poderia comprar só que em dobro, pois o dupondio valia o dobro de um assário, além de itens ligeiramente mais caros. Depois, os sestércios. Eram moedas maiores de bronze, tendo inicialmente as imagens dos governadores das províncias, mas assim como as outras, no segundo século AC elas passaram a ter o rosto dos monarcas. Um sestércio, junto com os denários, eram as moedas em maior circulação em Dragonia. Ele valia 2 dupondios ou 4 assários, podendo comprar um panis mundus, que era o pão da maior qualidade, uma sandália e serviços de maior nível, como reparos. Os denários eram moedas de prata, sendo a moeda em maior circulação em Dragonia, tendo inicialmente a imagem dos cônsules e ditadores da Primeira e Segunda República, dos reis no Primeiro e Segundo Reino e por fim dos imperadores no Primeiro Império. Era o meio de pagamento da época, valendo 4 sestércios, 8 dupondios ou 16 assários, podendo comprar uma ovelha, uma túnica e uma refeição inteira. E por fim, os áureos, eram moedas de ouro, tinham inicialmente a imagem dos deuses e heróis dragonianos, que variava de acordo com a cidade que cunhava a moeda, mas, assim como em todas as outras, tiveram uma mudança na imagem no segundo século AC, passando a ter a imagem dos imperadores ao invés de heróis e deuses. Valiam 25 denários, 100 sestércios, 200 dupondios ou 400 assários e poderiam comprar uma túnica cara, 1 quilo de cacau, que na época era bem caro e até uma propriedade. Por volta do terceiro século depois de Cristo, foram surgindo novas moedas, como o antoniniano, para tentar parar a inflação. Caso vocês queiram um vídeo sobre o antoniniano ou outras moedas, comente.